Antes de eu meditar com vocês na palavra de Deus, falando sobre família, o coração da missão, uma mensagem que Deus tem me dado a graça de repartir em vários lugares aqui do nosso país, por causa do trabalho da PECOM. Pode até ser que alguém aqui em alguma cidade já até tenha ouvido eu falar sobre isso. Mas antes de nós meditarmos na palavra de Deus, deixa eu falar para vocês um pouquinho sobre essa agência da nossa igreja, nossa denominação, a PECOM, que é a Agência Presbiteriana de Evangelização e Comunicação. Essa autarquia da nossa denominação, ela é responsável por vários projetos na área de comunicação e evangelização. Por exemplo, uma das oficinas, o pastor Paulo, que esteve aqui falando para vocês sobre evangelização, nós temos um projeto que ele passa no país, em vários lugares, dando um curso, o Evangelho em sua mão, um método fácil de evangelizar e difícil de esquecer, muito fácil, chama o Evangelho em sua mão, um método criado por um pastor presbiteriano americano e que nós temos usado muito esse método. Até uma criança aprende a evangelizar usando esse método aí. Nós temos também um curso, a PECOM dá um curso sobre o uso das redes sociais, como evangelizar através dessa ferramenta tão importante. Nós temos aí os aplicativos da igreja, as rádios da igreja, O nosso querido Arthur, que está aqui, amigo da SAF, o nosso produtor, ele é o grande responsável pelo sucesso das nossas rádios. Nós temos 2 rádios que você pode baixar aí no seu smartphone e você pode ter no seu tablet. 24 horas por dia nossas rádios, reconhecidas mundialmente pela qualidade da nossa programação, uma bênção. Então, você que tem um smartphone, baixe gratuitamente o aplicativo e você vai tanto ter uma rádio só orquestrada, como uma rádio com músicas, mensagens, e baixe esse aplicativo aí gratuitamente no seu tablet, no seu celular. Nós temos também o nosso portal, o IPB, de Igreja Presbiteriana do Brasil. Nós temos lá, dentre tantas coisas, nós temos a rede de intercessores. Você entra lá, faz um pedido de oração e muitas pessoas em diferentes lugares do Brasil vão orar por você. E você também pode ser um intercessor, uma intercessora. Você entra lá e se cadastra. Aí quando alguém fizer um pedido de oração, cai na sua caixa postal, você ora por aquela pessoa e dá um clique lá, intercedir, e a pessoa que pediu oração recebe lá na caixa do e-mail dela, alguém na cidade tal orou por você. É a rede de intercessores, nós orando uns pelos outros. Nós temos, por exemplo, o Impacto Evangelístico, esse aí foi do último sábado do ano, lá no ginásio, no estacionamento do ginásio lá do Itaquera, do estádio do Itaquera. Então, esse é outro projeto que a PECOM faz, evangelismo, cruzadas evangelísticas, que nós chamamos de impacto evangelístico. Esse é o congresso que a igreja presbiteriana faz através da PECOM. Para o ano que vem, olha, Coragem para Ser Diferente, 30 de junho, 1 e 2 de julho de 2017. Então, se você quiser participar desse congresso, será uma bênção também para você, certamente. Coragem para Ser Diferente. Nós teremos coragem para as oficinas, coragem para ser diferente na criação de filhos, com o presbítero Solano Portela, coragem para ser diferente na comunicação, pastor JR, coragem para ser diferente na criação, na mocidade, coragem para ser diferente na política, o presbítero Antônio Cabreira e assim vários preletores. Os preletores principais, pastor Hernandes, o Jeremias Pereira, reverendo Augusto Nicodemos, reverendo Roberto Brasileiro e outros. Então, esse é o congresso da Igreja Presbiteriana do Brasil, sob a responsabilidade da PECOM. Então, vocês estão convidados também. Agora, é certo o que foi falado. Congresso, como a SAF faz, é singular. O congresso da SAF, não só a SAF dá conta de fazer, porque ele tem características específicas. Esse aqui é mais um congresso que não é como o de vocês. O de vocês é realmente especial. E esse aqui é um congresso que a gente visa outras pessoas, além das mulheres. Esse próximo agora, por exemplo, nós estamos visando a mocidade,
Quem vai dirigir o louvor é o Paulo César Baruch. O congresso regional, nós realizamos vários congressos regionais, né? A semana que vem agora será em Recife. E assim foram 9 congressos regionais. Vamos terminar em novembro aqui no Centro-Oeste. Para quem é do Centro-Oeste, eu estou com um folder aqui para o congresso que vai acontecer em novembro aqui, em Cocalzinho, no Hotel da Missão Vida. Então, se você é do Centro-Oeste, está aqui perto, Brasília, quem sabe você também poderia participar do congresso regional que vai acontecer no mês de novembro. Esse aqui é outro projeto da PECOM, distribuição de folhetos gratuitamente. A pessoa entra lá, faz o cadastro da igreja, recebe numa caixinha padronizada 5.000 folhetos ou mais, se ele quiser. Então, nós já fizemos 5 milhões de folhetos, já são quase 800 igrejas que já receberam esses folhetos. Então, 5.000 folhetos para cada uma. A igreja não precisa pagar nem o correio se ela não quiser. São 5 folhetos, 5.000 folhetos, um de cada tipo nós mandamos. Esse é outro projeto da PECOM. Esse aqui é o projeto também mais conhecido, que é o programa Verdade e Vida, que veicula na Band todo domingo, às 11h45. E mais uma vez, uma palavra de gratidão às irmãs da SAF, que são muito colaboradoras conosco também no projeto do Parceiro em Missão. Se alguma irmã puder ser parceira em missão do programa Verdade e Vida, nos procure depois aqui, você preenche uma fichinha e nós mandamos para a sua casa um presente que é o Gotas de Esperança para a Alma, um livro, e mandamos para você, se você puder contribuir sendo parceiro em missão, nós mandamos lá para a sua casa os boletos e você pode ajudar esse processo aí. É muito importante a Igreja Presbiteriana do Brasil manter esse programa. Não tem sido fácil, mas com a graça de Deus e a ajuda dos presbiterianos do Brasil, nós temos conseguido permanecer no ar. Então, se você ainda não é parceiro em missão e quer ser, nos procure depois, eu te explico como que é bem fácil. Meus amados irmãos e irmãs, deixa que eu coloco. Deixa quieto. Vamos para aquilo que agora nós sabemos que é o mais importante. Mais importante, inclusive, de ter ali, não tem problema, não preocupa em ter o esboço ali. Mas eu quero compartilhar com vocês algo que eu tenho feito em muitos lugares, falado sobre família. Interessante, esses últimos anos, eu fui pastor tempo integral 20 anos. Esses últimos 6 anos, fui pastor em Uberaba por 5 anos, em Uberlândia, na cidade de Uberlândia, por 15 anos. E esses últimos 6 anos eu estou em São Paulo com a minha Gislane, e a serviço da nossa denominação, todo final de semana num lugar diferente, pregando a palavra de Deus. Mas tem sido notório a necessidade de falar para a família. Então Deus parece que tem me conduzido muito para falar sobre família. E Ele foi generoso para comigo, com a Gislane. Aliás, vocês já viram a minha Gislane, sabe quem que é? Vocês são muito bonitas, mas, por favor, entendam minha parte. A Gislane é mais. Fica aí bem. Fique em pé. Olha aí, gente. É bênção demais, não é não? Olha, nós somos casados há 33 anos e 9 meses. E nós temos um casal de filhos, já casados. E nós temos um netinho. Eu só não vou mostrar a foto do meu netinho, para não dar saudade nas vovós que estão aqui. Mas ainda há pouco eu recebi um videozinho dele, tentando ficar em pé assim, com o papai dele segurando. É bênção, não é? É o Gabriel. Tem vovó aqui? Nu! Nós vamos dominar o mundo. Que bom. Mas, irmãos, vamos por aquilo que é mais importante. Eu quero mostrar para vocês algo importante sobre família. Por que o inimigo das nossas almas tenta tanto contra a família? Você já percebeu o tanto que ele tenta destruir famílias? Ele investe milhões para destruir famílias. E ele insiste muito em destruir família, porque a família é o coração da missão. Ele sabe que ele enfraquecendo a família, ele enfraquece quem? A igreja. Então olha só como que ele investe na família, contra a família, o inimigo das nossas almas.
Olha as novelas, por exemplo. Olha o investimento financeiro que ele faz na televisão contra a família. Porque ele quer destruir família. O modelo de família o incomoda. E por que ele insiste tanto em destruir o modelo de família criado por Deus? Por causa do significado espiritual da família. O homem representa Jesus. A mulher representa a igreja. Ele, enfraquecendo esse conceito, destruindo esse conceito, ele destrói aquilo que o apóstolo Paulo diz em Efésios 5,32. Ele diz, grande é esse mistério, mas eu me refiro a Cristo e à igreja. Então, na família, Deus revela um mistério maravilhoso, em que o homem representa Jesus e a mulher representa a igreja. A revelação do mistério de um Deus que se relaciona conosco. E por causa dessa revelação maravilhosa, em que nós podemos nos relacionar com Deus, Deus cria a família, o relacionamento conjugal, para ilustrar o relacionamento dele conosco. Por isso que o inimigo quer destruir família. Mas Deus, na sua infinita graça e misericórdia, Ele quer resgatar a família. Os ministérios nada mais são do que um resgate da família. A insistência de Deus conosco é para que a família se fortaleça, porque a família revela um mistério maravilhoso. Que Deus se relaciona conosco. Então Ele criou o relacionamento conjugal. Qualquer relacionamento, por mais prazeroso que seja, por mais comum e aceitável que seja pela sociedade, se não revelar o mistério, não glorifica o nome de Deus. E qual que é o mistério? Que Deus se relaciona conosco. E Ele criou então o marido que representa Jesus e a mulher que representa a igreja. E todos os valores que eu vou ter que conservar com a minha Gislane, todos os princípios e valores serão os mesmos princípios que Deus quer que nós tenhamos com Ele, como igreja e o Senhor Jesus. Então, é necessário que eu seja fiel, é necessário que a igreja seja fiel. É necessário que tenha entre nós cumplicidade, amor, carinho, respeito. São os mesmos conceitos que Deus quer que nós tenhamos com Ele. Por isso Ele criou o casamento, a família. E mais ainda, para ilustrar a intimidade que Ele quer ter conosco, Ele colocou a intimidade entre o homem e a sua esposa. É tão profundo isso, amadas irmãs e queridos irmãos, que a mesma palavra usada para o relacionamento íntimo de um homem com a sua esposa é a mesma palavra usada no relacionamento nosso com Deus. O verbo hebraico yadar, conhecer. Quando a palavra de Deus diz que nós devemos conhecer e prosseguir em conhecer a Deus. Quando o salmista diz que a intimidade do Senhor é para aqueles que o buscam, aos quais Ele dará a conhecer a sua aliança. Esse verbo conhecer, que denota intimidade entre nós e Deus, é o mesmo verbo usado para denotar a intimidade do marido com a sua esposa. Percebe a profundidade disso? Por isso que o inimigo das nossas almas quer destruir família. E eu quero mostrar para vocês o que Deus fez na vida de Paulo para resgatar uma família. O versículo nosso é esse versículo, Atos 16, 34, apenas ele, para que nós recordemos aqui e cumpramos direitinho o nosso tempo. Veja só o que diz lá em Atos capítulo 16, versículo 34. O último versículo da história daquele carcereiro que ia cometer um suicídio. Dia 10 de... Hoje é que dia? 10. Hoje é o dia do combate ao suicídio. Hoje, dia 10. O apóstolo Paulo foi um instrumento de Deus para evitar um suicídio.
e que traria um prejuízo terrível para a sua família. A palavra de Deus diz que depois que Deus livra aquele homem do suicídio, usando o apóstolo Paulo, nós temos um cenário em que mostra a família reunida. O versículo 34 diz: então, levando-os para sua própria casa, lhes pôs a mesa, e com todos os seus manifestava grande alegria por terem crido em Deus. Esse quadro é bonito, mas não o seria se aquele homem tivesse feito a loucura que estava pensando fazer. Esse texto nos diz que o apóstolo Paulo, Silas, aquele carcereiro, o pai daquela família, certamente a esposa e mais alguns filhos estão sentados à mesa, e a Bíblia diz que eles estão muito alegres, eles estão felizes. E eles estão felizes não é porque tudo iria bem com eles, o homem teve aumento de salário, ou não tinha doença na casa, não. A Bíblia diz que eles estão felizes porque eles creram em Jesus, creram em Deus. As circunstâncias até não seriam boas, porque aquele homem provavelmente, se não tivesse sido, seria despedido. Certamente mais um desempregado. A situação não é boa, mas a Bíblia diz que eles estão alegres porque eles creram em Deus. Agora, olha só o que Deus fez para alcançar essa família. É o que eu queria semear no seu coração aqui, antes da gente sair desse lugar tão agradável. Algumas coisas que Deus fez para resgatar aquela família. Eu não sei se você está lembrado bem do texto, mas os versículos anteriores nos dão conta de que o apóstolo Paulo queria ir para uma região chamada Ásia, e a Bíblia diz que o Espírito Santo disse não. Aí ele pensou em ir para uma região chamada Bitínia. A Bíblia diz que o Espírito Santo disse não. Paulo ficou encucado com aquilo, certamente. Falou, mas como? Ele foi dormir. E durante a noite, Deus deu a ele uma visão. E ele viu um homem com vestes típicas da Macedônia, dizendo, passa a Macedônia e ajuda-nos. Ele despertou na manhã seguinte, entendendo que Deus queria que ele fosse para aquela região. É muito interessante isso. Deus o impediu de ir para a Bitínia, o impediu de ir também para a Ásia. Como pode? Deus queria que ele fosse para aquela região. A cidade de Filipos, a primeira cidade a ser alcançada com o evangelho no continente europeu. O que Deus queria? A Bíblia não diz porque que o Espírito Santo o impediu de ir para a Bitínia e nem para a Ásia, mas eu estou convencido de que Deus fez isso com Paulo porque queria resgatar uma família. E foi isso que aconteceu. Quando ele chega na cidade de Filipos, a Bíblia Sagrada diz que o Espírito Santo fez uma mulher entender a mensagem da palavra. Aquela mulher, Lídia, ela ficou tão impactada com o Evangelho, tocada pelo Espírito Santo, que Atos capítulo 16 diz que aquela mulher foi batizada, e após fazer o seu compromisso público de fé, ela deixou Paulo e Silas constrangidos, porque ela disse, eu quero que vocês agora façam um culto lá na minha casa. Não teve como dizer não para aquela mulher. E eles foram. Da casa daquela mulher sai uma igreja, uma das igrejas mais amadas pelo apóstolo Paulo. Nasceu na casa de uma mulher. Uma mulher que teve visão disso, olha, começou lá um grupo pequeno, lá na casa dela. Se transformou na igreja dos filipenses, uma igreja super amorosa, certamente porque foi uma mulher que a plantou. Missionária. Ajudou o apóstolo Paulo em Corinto 1 ano e meio, sustentado pelos crentes, a igreja de Filipos. Uma igreja que, apesar de todas as lutas, o apóstolo Paulo escreve uma carta denominada a Carta da Alegria. Mas, meus amados irmãos, o que Deus fez na vida de Paulo para resgatar uma família, eu queria falar essas 3 coisas para vocês aqui. A primeira, pode passar, que Deus faz para resgatar uma família, aliás, quem passa sou eu, né, irmão? Rapaz, isso é idade, viu? Depois que a gente é vovô, acontece isso. Não deu certo aí não, então é você mesmo. Mas a primeira coisa que Deus faz para resgatar a família, irmãos, e nos ensina,
é para que nós cultuemos ou nós tenhamos uma vida de oração. É necessário que nós tenhamos uma vida de oração. Se você perceber no texto bíblico aí de Atos 16, a Bíblia Sagrada diz que quando Paulo chegou na cidade de Filipos, a primeira coisa que ele buscou ter foi um lugar de oração. Para resgatar a família, é necessário cultivar uma vida de oração. A Bíblia diz isso. A Bíblia diz que quando eles chegaram lá, eles saíram ali procurando um lugar de oração. Meus amados irmãos e irmãs que estão aqui, não tem jeito de resgatar a família sem oração. É muito bom todas as coisas que nós fazemos, mas se a nossa casa, e se nós não entendermos a necessidade de nós termos uma vida de oração, não vai dar não. Nós podemos ser boas pessoas relacionadas à nossa denominação, podemos amar as sociedades internas da nossa igreja, podemos curtir tudo isso, não tem problema. Mas sem vida de oração nós não vamos avançar não. Não tem jeito. Porque isso é uma luta espiritual. Então as sociedades internas, por exemplo, os departamentos, são instrumentos de Deus para nos ajudar no nosso crescimento espiritual. E para que esses instrumentos, para nos ajudarem a cumprir a nossa missão. Mas nada disso será possível se nós não tivermos o nosso relacionamento de intimidade com Deus. Por isso que Deus institui a família, o relacionamento conjugal, para nos ensinar. Ele quer que nós aprendamos isso. O mais importante de tudo na nossa vida é o relacionamento íntimo com Deus. Sem isso não vai, nós vamos ficar patinando. E nós vamos ficar apenas meros religiosos, de instituição religiosa, essa aqui, ali ou outra qualquer. O plano de Deus para nós vai para além da nossa própria instituição religiosa, que nós amamos. Mas não é o mais importante. Quando Paulo chega na cidade, a primeira coisa que ele fala assim, nós precisamos achar um lugar, nós precisamos orar. Vamos orar. E a Bíblia diz que todas as vezes que ele saía para aquele lugar de oração, o inimigo tentava atrapalhar. É novidade para nós isso? Não. Toda vez que ele saía para aquele lugar de oração, uma jovem possessa ficava dizendo assim, esses homens são filhos do Deus Altíssimo e vos anunciam a palavra de salvação. Não é uma palavra boa? O que você acha? Olha só, é um marketing tanto, você não acha? Mas o diabo fazendo, que coisa estranha. Esses homens são filhos do Deus Altíssimo. Olha que coisa linda que ele falou. E vos anunciam a palavra da salvação. O que o diabo, o inimigo das nossas almas, queria? Falando um negócio tão bonito e profundo assim, ele tinha uma estratégia, o que seria? A Bíblia não diz, e a gente fica pensando, o que é? Por que ele fez isso? Será que ele queria que o apóstolo Paulo pensasse de si mesmo mais do que convém? Será que ele queria que Paulo tivesse vaidade nos seus próprios pensamentos? Porque Paulo vai falar muito disso depois. Será que ele vai falar que nós devemos lutar contra a nossa soberba e vaidade, arrogância? Talvez. O fato é que o Espírito Santo deu discernimento para o apóstolo Paulo. E ele então vira para aquela mulher, aquela jovem, e repreende aquele espírito maligno. E com isso ela perde também a sua capacidade maligna de fazer adivinhações. Porque a adivinhação é pecado, mesmo que aconteça em templos evangélicos. Adivinhação. O apóstolo Paulo expulsa aquele demônio. E a mulher perde essa capacidade. E os homens começam a perseguir Paulo porque ela dava lucro para os seus senhores. Meus amados irmãos, para resgatar a família, nós precisamos aprender a cultivar uma vida de oração. E quando a gente fala de vida de oração, não é a oração aquela que a gente faz para agradecer o alimento sobre a mesa. A gente tem que fazer essa oração, isso é uma bênção. Mas não é isso que eu estou dizendo. A ênfase é esse relacionamento estreito com Deus. E por isso que o exemplo do relacionamento íntimo do marido com a sua esposa é algo especial. Olha só a linguagem bíblica. Entra para o seu quarto. Fecha a porta.
É uma linguagem romântica que sugere para nós um ato de intimidade. Se nós queremos resgatar a família, queremos que a nossa família seja o coração da missão, se nós queremos que as filhas das irmãs sejam atuantes nos ministérios da SAF e os nossos filhos sejam homens líderes, homens de oração, se nós de fato queremos isso, nós vamos ter que pagar um preço, e o preço é a oração. Veja bem, meus amados, nós fazemos parte de uma denominação maravilhosa que dá ênfase na doutrina da justificação pela fé. Isso é uma bênção. Mas nós não podemos esquecer da doutrina da santificação, que é uma bênção. A salvação envolve isso. A justificação pela fé e a santificação sem a qual ninguém verá o Senhor. Esse equilíbrio doutrinário, esse equilíbrio na nossa vida. E a oração tem muito a ver com isso. Porque é na oração que o Espírito Santo de Deus, nessa intimidade com Deus, que Ele vai moldando a nossa vida. E Ele tem um plano conosco, nos fazer parecidos com Jesus. Isso é um processo. A salvação é um ato de Deus, a justificação é um ato de Deus, mas a santificação é um processo. E a santificação demanda de nós esforço, disciplina. Queremos resgatar a família. Mais do que ver revitalização das sociedades internas da nossa própria denominação, sem oração nós não andamos 1 centímetro. Nós precisamos cultivar uma vida de oração. Se nós formos conhecidos, caracterizados como pessoas de oração, as outras coisas todas virão na sequência. O apóstolo Paulo chega em Filipos, ele procura um lugar de oração. A segunda coisa, irmãos, nesse texto que mostra para nós como que Deus usou tudo isso para resgatar a família do carcereiro. Em segundo lugar, mostra a necessidade de testemunhar a palavra de Deus. A Bíblia Sagrada diz que quando o apóstolo Paulo estava na prisão com Silas, meia-noite eles resolveram cantar hinos de louvor. Vê se pode. Presos no tronco ou ao tronco, eles presos ali, no mais interior do cárcere. Eu imagino Paulo falando para Silas, ô Silas, escuro e úmido naquele lugar. Silas, você está dormindo? O irmão Paulo, dormindo como? O irmão também está no tronco? Estou. E você pergunta se eu estou dormindo? Porque, segundo alguns, a tortura no tronco era assim, você colocava os pés e puxava os braços, tentava prender tudo, a posição ingrata. Imagina um gordinho como eu numa situação dessa. E aí, meia-noite, Paulo diz assim, Silas, vamos cantar um cântico. Hã? Vamos cantar. Vamos orar e cantar. A Bíblia diz que eles começam a orar e cantar. E os presos que lá estavam começam a ouvir. Pensando, mas como pode um negócio desse? Meus amados irmãos, para que nós resgatemos famílias, que é o desfecho e a conclusão desse texto, a gente precisa entender a força do testemunho. Precisamos testemunhar. Testemunhar. As pessoas que nos conhecem, elas precisam ver em nós a diferença que é crer no Senhor Jesus. No relacionamento conjugal, a diferença que isso faz. Aquele marido que não é convertido ainda, ele precisa olhar para a esposa dele que sai para as reuniões da igreja, e ele precisa ver na esposa como que essa esposa é. O apóstolo Pedro diz que é possível essa mulher ganhar esse marido para Cristo, às vezes sem falar uma palavra. O que Pedro quer dizer? Testemunho. Testemunho. Ele diz assim, essa esposa minha é especial. Não porque ela é religiosa e vai à igreja, mas essa mulher faz toda a diferença na minha vida, faz toda a diferença na nossa família. Esse homem percebe que essa mulher sustenta a casa dele em oração. É uma mulher que tem intimidade com Deus. Ela está dando testemunho. O Espírito Santo de Deus vai tocar no coração desse homem já já. Por causa do testemunho dele, dessa mulher. É uma mulher de oração, uma mulher de jejum, uma mulher que tem uma palavra sábia.
É uma bênção. Mas não é só para a irmã, isso é para todos nós, discípulos de Jesus. Os nossos filhos têm que olhar em nós e dizer assim, meu pai é um homem de Deus. E se já é o caso de termos netinhos, eles têm que olhar para nós e dizer assim, o vovô é um homem de Deus. Veja bem, meus amados irmãos, se nós não discipularmos a nossa casa, quem o fará? Quem o fará? Testemunho, a força do testemunho. Eu estou convencido que Deus impediu Paulo de ir para a Ásia pregar o Evangelho, ir para Bitínia, o levou para Macedônia, na cidade de Filipos, para alcançar, dentre tantas coisas, inclusive uma mulher, para que nascesse ali a igreja. Ele queria resgatar uma família. Impressionante como que Deus ama a família. É possível Deus trazer você num congresso como esse, para, dentre tantas coisas maravilhosas, Ele começar a dizer para você, precisamos resgatar a sua família e você faz parte desse processo. É possível isso acontecer. Como eu disse para vocês, esse ano especialmente, todo final de semana, praticamente num lugar diferente, falando geralmente sobre família. Numa dessas eu cheguei numa cidade no interior do Paraná, já tarde, mais de meia-noite, o rapaz lá no hotelzinho foi me levando, e a hora que ele fui entrando assim, cansado, pensando, agora eu vou dormir. Aí ele falou assim, o senhor é pastor? Eu falei, sou. Posso dar uma palavrinha com o senhor? Eu falei assim, agora? Pode ser hoje? Pode ser amanhã? Ele falou, não, tem que ser hoje. Eu falei, então tá bom. Problema dele, família. Queria falar sobre o problema da família, se eu tinha alguma coisa para ajudá-lo. Porque ele e a esposa estavam se separando e eu comecei a falar para ele sobre família. Sobre a família como o projeto de Deus, que Deus faz para resgatar a família. Eu estava naquela cidade para isso. Talvez achando que eu teria sido levado lá para falar a nossa denominação, os casais que lá estavam, mas Deus é muito capaz de fazer com que eu me desloque horas de viagem para resgatar uma família. Porque Ele ama a família. Falei com aquele homem, dei uma literatura para ele. Depois de algum tempo, eu tentei dormir, o telefone tocou. Falei, pastor, o senhor não sabe o que aconteceu. Aquele livro que o senhor me deu, eu abri. Adivinha o que está escrito aqui? O que está? A família é um plano de Deus, pastor. Foi assim, pois é, isso tudo que eu te falei. Aí eu pensei que tinha acabado a história, que bênção. Passaram alguns minutos, depois de alguns minutos ele ligou de novo. Pastor, o senhor está dormindo? Eu falei, não. O que é? Ele falou, não, é porque, pastor, Deus, o senhor acredita que Deus tem solução para a minha família? Eu falei, rapaz, Deus não tem solução só para a sua família, não. Pelo que eu estou percebendo, Ele tem solução para tudo quanto é coisa na sua vida. Porque Deus está falando ao seu coração. Meus amados irmãos, Deus quer resgatar famílias e nosso ministério como igreja, como departamentais, alcançar vidas e famílias. Essa é a nossa missão. Para resgatar a família, Deus quer que nós testemunhemos. Foi o que o apóstolo Paulo fez quando ele chega lá naquela casa, quando ele está lá na prisão, preso, eles começam a testemunhar. E para terminar, eu gostaria que você visse a terceira coisa aí, que Deus faz para resgatar a família. Deus usa a própria palavra dele. Né? A palavra de Deus. Veja o que acontece. Pode passar o próximo slide. A Bíblia Sagrada diz que depois daquele terremoto todo, o apóstolo Paulo foi com Silas e eles foram lá para a casa do carcereiro. Aí chegou naquele versículo 34 que nós lemos, quando diz que todos estavam felizes. Mas veja só o que diz os versículos anteriores. A Bíblia diz que o apóstolo Paulo, sentado com aquela família do carcereiro, aquele mesmo que ia se matar ainda há pouco, conforme a história bíblica, agora eles estão sentados à mesa, e a Bíblia Sagrada diz que Paulo pregou para eles a palavra de Deus. Não tem jeito de resgatar a família sem palavra de Deus, irmãos. Não tem jeito. É oração, testemunho e palavra. E aí sim nós vamos ver uma revitalização na igreja do Senhor Jesus, com todos os seus ministérios, com todos os seus departamentos, com toda a sua sociedade interna, tudo.
O que nós precisamos é de verdadeiramente sermos visitados assim por Deus e experimentarmos de fato um genuíno avivamento espiritual que passa pela oração, o testemunho e a palavra de Deus. Paulo poderia contar para aquele homem, para aquela família, um punhado de coisas sobre ele mesmo. Imagina Paulo, quantas histórias ele teria para contar, de milagres que ele fez em nome de Jesus. Iria impressionar. Eu fico pensando, o menininho ia ficar assim, boquiaberto, dizendo, nó, está aqui em casa, o que é isso? Mas nada, o apóstolo Paulo não dá ênfase a ele. Ele dá ênfase à palavra de Deus. Porque Paulo sabia, e nós sabemos, que a palavra de Deus é que muda a vida do pecador. E aí Paulo pregou a palavra de Deus para todos da casa. E o último slide para concluir a nossa meditação, minhas irmãs e irmãos, que mostra essa necessidade, o que Deus quer de nós, que é resgatar famílias, porque nós somos a família ao coração da missão. Eu queria que você pensasse sobre isso, porque houve um terremoto lá naquela cadeia. O apóstolo Paulo foi levado para lá com Silas, por conta da pregação de ter libertado aquela mulher dos demônios. E as pessoas que tinham lucro perseguiram até levá-los para a prisão. E lá, no interior daquele cárcere, ele louvou e glorificou o nome do Senhor. E Deus providenciou algo diferente de tudo. Houve um terremoto. E quando houve aquele terremoto, as cadeias caíram. Quando o carcereiro viu que as cadeias se romperam, ele não pensou duas vezes, ele disse, eu vou me matar. Ele não se lembrou da sua esposa, não se lembrou dos seus filhos. Ele só pensou certamente, se eu não tirar a minha vida, o Império Romano fará. Então eu vou me matar. Quando ele puxa da espada, a Bíblia diz, com detalhes aí em Atos 16, que ele vai tirar a própria vida. Paulo grita com ele, para que ele não fizesse nada contra ele mesmo, porque todos estavam ali, ninguém tinha fugido. E Paulo, então, com uma palavra inteligente, uma psicologia vinda do trono de Deus, ele convence aquele homem de não fazer aquela loucura. E aí, meus amados irmãos, Paulo diz, todos nós estamos aqui. Eu queria concluir essa meditação pensando numa interpretação desse milagre. Por quê? Porque eu não sei, meus irmãos, eu já me coloquei no lugar de Paulo e Silas e eu pensei assim, bom, se fosse comigo, eu iria sair rapidinho daquela prisão e ainda depois ia dar o testemunho e dizer, meus irmãos, eu estava preso. Dá um ibope, imagina o ibope que ia dar. Eu estava preso, eu orei. Por muito menos do que seja, nós já temos até apóstolos no Brasil, não é verdade? Por muito menos. Mas você imagina, olha, eu orei, houve um terremoto para me tirar de lá. Mas o apóstolo Paulo interpreta de forma diferente. Dá o terremoto, a cadeia cai de todos eles e ele não deixa ninguém fugir da prisão. Imagina o preso doidinho para sair. Fala assim, fica quieto aqui, não sai não. E quando o apóstolo Paulo falava, irmãos, olha, imagina o cara, vamos fugir. Paulo, ninguém sai daqui. Ficou todo mundo lá. Paulo diz para aquele homem, todos nós estamos aqui, não faça essa loucura. Meus amados irmãos, Deus mandou aquele terremoto. Não foi porque o apóstolo Paulo orou para livrá-lo da prisão. Deus mandou aquele terremoto porque ele queria resgatar uma família. Uma família. Se fosse para tirar Paulo da prisão, Paulo sairia com todos os presos e pronto. Paulo não entendeu assim. Fique quieto aqui. Deus tem algo mais e algo maior do que apenas nos tirar da prisão. Deus estava resgatando a família daquele homem. Você imagine, irmãos, o versículo 34 que diz que todos estavam alegres. Tenta imaginar como que seria a cena. Chega a notícia lá na casa daquele homem. A esposa e os filhos ouvem a notícia, houve um terremoto. Seu marido desesperado tirou a própria vida. O que ela vai dizer agora para os filhos? Que situação!
Mas a palavra de Deus mudou a história daquele homem e de toda a sua casa. É isso que me motiva a falar para vocês nessa hora, sobre a necessidade de nós cultuarmos uma vida de oração, cultivarmos uma vida de oração, zelarmos pelo nosso testemunho e pela palavra de Deus. O que vai acontecer? Nossa família vai receber os efeitos disso. Deus vai nos usar para resgatar a nossa e outras famílias. Porque eu tenho certeza que muitos de nós aqui têm um motivo especial de oração por causa da sua família. É o menino que, de repente, disse, eu não quero saber mais de igreja. Mas, filho, o que não, eu não quero. É a filha que não quer saber mais. Você está preocupado com as companhias do seu filho. Você nem sabe onde está o seu adolescente. Nem imagina onde ele estaria agora. Certamente com problema já. Se a família for forte, igreja, nós como igreja também seremos. Se as irmãs, principalmente as irmãs que aqui estão, que são mulheres de oração, as irmãs não... Eu acho que as irmãs não conseguem entender o tanto que nós, como família, precisamos de vocês. Assim como as irmãs precisam também de nós, para que nós, juntos, clamemos a Deus em favor da família. A família precisa ser resgatada. Não é só uma questão de revitalização de uma denominação religiosa. É uma questão de avivamento espiritual. É a igreja do Senhor Jesus. Deus abençoe sua vida. Abençoe sua família. Para resgatar a família, nós precisamos de 3 coisas que a gente aprende nesse texto. A primeira, mais uma vez, oração. Fique em pé se você puder. Eu queria que nós levantássemos um clamor em favor da família. O que vocês acham disso? Porque veja bem o que aconteceu. O apóstolo Paulo queria ir para Bitínia, a Bíblia diz o Espírito Santo impediu. Aí ele fala, não, então eu vou para a Ásia. O Espírito Santo impediu. Aí ele diz, mas o que será que está acontecendo? Aí Deus mostrou para ele. Deus queria que ele fosse para Filipos, porque lá ele ia encontrar uma mulher que iria plantar uma igreja lá na própria casa dela. Uma mulher que vendia tintas para pintar tecido, uma microempresária, uma mulher batalhadora. O Espírito Santo abriu a mente daquela mulher para ela entender o evangelho da graça de Deus. E olha o que aconteceu lá em Filipos. Deus queria resgatar famílias. Eu dei ênfase nessa família do carcereiro. Mas olha o que Deus quer. Ele quer resgatar também a nossa família, irmãos. Dessas orações de uma igreja, eu chamei as pessoas à frente para a gente clamar a Deus pela família. Veio um senhorzinho de 90 e poucos anos. Pensei, meu Deus. Fiquei curioso. Pensei, quantos anos o senhor tem? 92. Eu falei assim, o senhor veio pedir oração aqui porque eu quero que eu ore pelos meus bisnetos. Eu falei, tá bom. Meus irmãos, essa luta não para não. Não para não. Nós vamos orar pelos nossos filhos, vamos orar pelos nossos netos, vamos orar pelos nossos bisnetos. E se a gente continuar vivendo, nós vamos ter que continuar orando pela nossa família. Alguém tem que sustentar essa família em oração. E somos nós. Você vai clamar a Deus comigo em favor da sua família. Vai citar o nome das pessoas da sua família. O seu filho. Você vai clamar a Deus. Abraçado aí com a irmã do seu lado, irmão, aí você vai clamar a Deus. Você quer que eu ore por quem? Você pergunta, vai fazer pelo fulano de tal. Você vai mencionar o nome dessa pessoa. E nós vamos finalizar nessa parte aqui com oração. Eu acho que não tem outra coisa melhor para fazer do que a gente encerrar orando ao Senhor. Abraça a pessoa, começa a orar e chorar com essa pessoa em favor da família dela. Pode fazer isso. Eu vou pedir a minha Gislaninha, está orando junto aí, pode ficar. Isso. Ora, pergunta o nome e começa a orar pela sua família. Qual é o nome? Cita o nome dessa pessoa. Levante a sua voz em oração. Vamos clamar pela família.
Senhor, nós louvamos o teu nome. Louvamos o teu nome, Senhor, pela presença doce e poderosa do teu Espírito Santo aqui conosco, Senhor. Ó Deus, nós cremos que o Senhor quer resgatar a família, porque a família é o coração da missão. É usando a família que o Senhor vai abençoar toda a igreja. As sociedades internas da igreja, os ministérios, aqueles que tocam, aqueles que louvam o teu nome, é da família que vem, Senhor. Os missionários, os pastores, as líderes, eles vêm da família, Senhor. Fortalece a família em nome de Jesus. Amém. Agora acompanhe a minha oração, por favor. Senhor, muito obrigado por esse momento de clamor, de oração. Permita que seja uma constante na nossa vida, Senhor. Mesmo quando estivermos separados uns dos outros. Que nós possamos ter uma intimidade maior com o Senhor. Um lugarzinho especial, onde podemos rasgar o nosso coração na sua presença. Orar e chorar pela nossa família. Ó Deus amado, fortalece a nossa vida de oração, nosso relacionamento com o Senhor, nossa vida de testemunho e de pregação da Tua palavra, porque é ela que muda a vida da gente. A palavra do Senhor é poderosa, é cheia de majestade. A voz do Senhor desnuda os bosques. Fala conosco, Senhor. Dá-nos a conhecer cada dia mais a Tua palavra, para que nós aguardemos no coração e assim nós não pecaremos contra o Senhor. Muito obrigado por tudo. Dá a nós um restante de dia abençoado. Muito obrigado pelo alimento que o Senhor bondosamente nos dará mais uma vez. Muito obrigado por tudo que aconteceu nessa manhã. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Deus abençoe vocês. Obrigado, viu?